Estamos ao vivo, senhor Érico, Estamos já ao vivo gravado, aquele clássico, né? Não tem aquele jeito. clássico ao vivo gravado. O que a Já gente vai fazer hoje aqui nesse novo quadro que estreia aqui na Tropa dos Quadrinhos? é qual o nome? É Café com Quadrinhos? É indicações dos quadrinhos? Como é que é? Cara, eu acho que é o Papo da Tropa. Papo da Tropa? É isso aí, É o rapaz. Papo da Tropa. O Aquele momento nome que a gente chega para objetivo conversar, jogar assunto fora. F. E o assunto de hoje é o quê? Quais os formatos melhores para iniciantes, para velhos, para experientes? O que a A gente gente vai... gosta, né? Opinião própria aí. Exatamente, a gente vai falar de formato. A gente está um pouco atrasado nessa polêmica, né? Que É, a Panini anunciou uns meses atrás o retorno da é. lombada canoa. E você é defensor nato da lombada canoa, é isso mesmo? Eu sou defensor da lombada canoa, cara. De grampo Defensor de lombada canoa. ou colado? De grampo, pô. De De grampo grampo. mesmo? É. Pode crer. Porque Então, muita gente fala, ai, mas o grampo enferruja, o grampo depende do enferruja. grampo, né? O grampo dos Depende. formatinhos que eu tenho, aqueles antigão, eu tenho, são enferrujados. Mas É, eu tenho, por exemplo, umas revistas do Star Wars da Dark Horse, lá do começo dos anos tem 2000, uns que não que não enferruja, parece. enferrujaram, cara. Tem mais de 20 anos que eu tenho essas revistas e elas não enferrujaram. Mas Então, o grampo hoje em dia não enferruja mais, não. tu separou algum DC de bolso aí para poder comentários? Cara, vamos falar um pouquinho dos nossos formatos favoritos e a gente vai comentando um pouco por cima? Então, pode ser, eu já posso começar aqui porque eu não peguei DC de bolso, porque eu não tenho nenhum ainda, mas Eu é um tenho aqui, formato cara. parecido. Eu tenho aqui. Mas é um formato parecido que eu peguei, aí tu fala do DC de Então, bolso. DC de É esse bolso. aqui, esse aqui, ó, não é DC de bolso, mas aí é o formato Teens, né? Que eles falam DC Teens, Marvel Teens, Ele é um que pouco geralmente maior, né, sai. que o DC É, de bolso, né? acho que não, cara. Acho que é o mesmo tamanho, bro. É porque na câmera parece, né? Mas acho que é a Não, o mesma DC coisa. Teens eu sei qual que é. Ele é um pouquinho maior que o DC É, de deve bolso, ser. sim. Mas é um formato que parece DC de bolso, né? Que é o DC Teens, também tem a Marvel Teens também, que sai histórias tipo do Miles Morales, umas histórias assim menores, né? Uma coisa mais jovial, assim, não, histórias assim com menos peso, né? E até fora da cronologia mesmo das histórias dos super-heróis, porque é uma coisa mais à parte, né? Então, por exemplo, eu Uhum. indico bastante aí várias né, formatos aí DC Team, Marvel Teens, tem tipo Superman Esmaga Clã, da Marvel tem histórias com Miles Morales, tem vários mutantes, um monte de coisas. E A aí, o que Batman que tu... recentemente tem uma Buster, né? Batman Justice Buster, alguma coisa assim, que é uma que tá saindo Justice na gringa. é outro formato? Não, Vários nesse mesmo formatos. formato, é uma outra história, né? Ah, Uma outra tá. história. No DC Teens, alguma do Batman, Isso, né? isso. Cara, o lance é que o DC Teens especificamente é um selo de histórias fechadas, então você não É, vai achar Cavaleiro das Trevas no DC Teens, não, ele é um geralmente é uma história formato. mais autoral. Isso, é. Tipo assim, tipo o O, Superman Esmaga Clã e outras, o e que você assim. puxou aqui, que é o DC de bolso, que é esse formato menorzinho aqui, qual que é a ideia, É, né? O planejamento do DC de bolso, a ideia principal é ser do tamanho de um mangá. Lá nos é, Estados Unidos tem, o mangá cresceu no mundo todo, mas nos Estados Unidos cresceu demais. sim. E a DC lançou esse formato ano passado, que é o formato do tamanho de um mangá. Eu devia ter me planejado e pego o É. mangá pra galera ver, mas é do tamanho de um mangá. Eu É um esqueci de tankō, né, pegar que um eles outro chamam. formato. Se tu pegou algum do Marvel Verse aí, Eu que é não um sei qual que formato é esse, interessante. cara. Tu não sabe o que Mas deixa eu é? só falar um Ah, pouquinho tá. do DC de bolso. Beleza. O que eu gosto desse formato é porque a Vou ideia é pegar ter aqui histórias rapidinho. fechadas. Então eu tenho aqui Superman entre a Foice e o Martelo, que é uma historinha fechada. O preço é um pouco mais acessível. Aqui no Brasil a gente tem a disparidade, né? Dependendo do número de páginas, o valor do preço. Mas nos Estados Unidos é um valor fixo, né? Dependendo do formato, independente do número de páginas. Então é um formatinho muito bom. Ele é gostoso de ler, ele tem um papel que não é o jornal, mas também não é muito Não é melhor. Acho que é jornal. um LWC que o pessoal fala. Papel simples, mas, cara, em termos de cores, as cores ficam boas, é bom de O, ler, o papel é leve. LWC e o cochê, eles são iguais Não, ou não. é O, diferente? o cochê ele tem um tratamento meio que de plástico, né? Ah, E o tá. LWC ele tem uma qualidadezinha um pouquinho maior. Aqui É não tipo fala do qual que é o capa dura, né? papel. Que a gramatura é um pouco mais É, melhor e maior também, né? isso. Cara, O ele que eu ia como eu falar era esse falei, aqui, ó. ele é levinho de ler, ele é fácil É, de manusear, ele abre bem, cara, é ótimo, é um formato que eu adorei. Maioria dos títulos que saíram na DC de bolsa eu já tenho em outros formatos, então não justifica eu é, comprar. Mas eu sempre que tiver um número que eu quero, um revistinho que eu quero, eu vou pegar. Essa sim. aqui, por exemplo, o preço cheio dela é R$ 35,90.
mas eu fiz uns descontos lá, Tem as promoções, né, as o coisas todas cupomzinho do aí. nosso Charlão, nosso grande colecionador de O, ônibus, essa, e consegui pegá-la por 20 e pouquinho, cara, deu a acho que promoção ajuda 26. também, né? Pô, ajudou demais, vale muito a pena. E você Essa tá aí que eu falando aí desse aí? tu conhece Marvelverse? Que é fininho, Conheço, conheço, geralmente sim. é tipo do tamanho desse DC Teens ou Marvel Teens, né? É tipo do selo Teens, só que a Marvelverse é um pouco mais fino, né? E geralmente tem umas histórias assim mais meio que fechadas também, vários compilados. É aquele típico formato mais econômico, né? Pra galera Uhum. gostar. Mas só vou indicar uma outra coisa aqui que eu gosto que muito, que é o papel das sagas e o formato sagas também. É óbvio que tem outras histórias que tem aquele papel offset, né, e tal, que não são sagas, mas é um papel mais leve e tal, né, enfim, muito bom. Mas o formato sagas eu acho que também é bom muito para iniciante também, porque tem a saga do Superman, a saga do Batman, a saga de tudo. Hoje em dia, É. tem praticamente os principais personagens tem saga. E geralmente pega uma fase de um autor, pega uma fase ali importante ou não tão Uhum. importante, mas que segue uma narrativa, né? Então, um dos que eu mais gosto aí é as sagas, né, cara? Saga do Meu problema Superman. com a saga é justamente o papel, cara. Você não gosta? Não gosto, cara. Por Assim, quê, eu tenho a cara? saga do Wolverine, que é as histórias lá dos anos 80, e é bom, eu gosto de ler. Agora, a saga do Hulk e a saga do Lanterna Verde são duas que eu tô fazendo. Ah, não Fica tem um muito, papel que. principalmente a saga do Hulk, cara, tem Sim, não. algumas escritas em vermelho no fundo preto que você não consegue ler, então Eu eu acho acho que que é eu um já sei papel por quê. Porque, por exemplo, a muito saga do fosco. Hulk, sim, a saga do Hulk, pelo que eu sei, ela é uma história um pouco mais recente. E aí, nesse papel da saga, fica ruim. Mas, por exemplo, a história do Superman aqui ou do Batman, que são aquelas histórias mais antigas, fica Uhum. perfeito, cara. Na saga aqui, tá ligado? Das A do cores e Wolverine, que tal. eu digo, a do Wolverine fica É, boa. mas tem umas sagas que às vezes o papel peca, né? Que teria que ser É. o Cochê, ou LWC, ou qualquer outro papel aí Sim, sim. de uma Mas eu gramatura. não peguei saga porque eu sabia que você ia pegar, mas é um formato que eu tenho Ah, algumas ressalvas que eu acho. ressalvas, mano. Sim, porque não é o formato em si, mas é a duração dos eventos. Então, se a gente pega a É, saga do Batman, a gente teve a do 36 Homem-Aranha tem volumes. 24, a primeira temporada, né? A do Batman foram 32 ou 36, aí reiniciou, já teve uma segunda É, temporada que tem as foram temporadas 12. aí. A Homem-Aranha, então, o X-Men, que são muitos volumes e é difícil, tipo, cara, eu vou começar a saga hoje. Por É, exemplo, dando exemplo aqui do Homem-Aranha que tá na segunda temporada, vou pegar o volume 3. Eu vou conseguir sim. acompanhar, eu tenho que buscar para trás. Então, o meu É, problema com a saga, eu acho que é na questão do ponto de partida. Eu gosto muito de mas, encadernado, porque o tu achou encadernado ruim? é aquilo, eu pego e consigo Sim. ler. A É, uma saga, história será, fechada, né? Uma história fechada. será que eu Mas tu. pegar É, um X-Men 13, a partir do 13, é, por exemplo, eu vou conseguir acompanhar tudo? Eu acho que esse que é o mas, meu problema com elas mas quando tu, se estendem muito. sim. Mas tu não achou uma decisão acertada botar outras temporadas, tipo, fechar Eu ali não os acho, volumes? eu acho que tinha que ter até mais. Eu acho que você poderia Terceira fazer. temporada, quarta, assim, porque aí já Não, eu acho vai. que você poderia fazer, é igual falar, Saga do Clone. Eu acho que, porra, ficou show de É, bola. É a Saga é, do Clone no formato saga fechadinho. A saga do é, X-Men Era do Apocalipse, eu acho que ela sim. poderia ter saído em formato saga. Saga também. Aí O, vem o luxo, né? Vem o o Queda do ônibus. Morcego, o Queda do Morcego, por exemplo. Eu acho que ela poderia ter saído Saga da É, Queda do Morcego, fechadinho ali, sei lá, 8, 9 sagas. Eu acho que a saiu no saga é formato boa, segunda só que ela teria temporada que do ser Batman. menor. Eu acho que ela teria que ser É, menor em tempos de duração, porque, pô, sim. a saga do Batman, cara, legal, vou comprar o volume 1 aqui. Aí você já não acha, porque o volume 1 é de 2021, sei lá, é antigo, é É, difícil. Mas é formatos assim. econômicos, É. falando em formatos econômicos, eu vou Eita, falar do Pequenos Heróis Marvel. pequenos horários. É coisa. É É o recente. lombar da canoa, né? É a Aquele. lombada, não só a lombada canoa, é no formato do formatinho e é a volta do papel jornal, cara. Eita, é verdade, hein? Esqueci de Ele é um. pegar. Eu esqueci de pegar coisa com papel jornal, que eu também gosto pra caramba desse papel Eu não jornal, sei pô. se ele é o papel jornal aquele mais vagabundão, ou se ele é um Sim, jornalzinho um pouco melhor, porque ele tem uma. Ele não é tão vagabundo igual os papéis antigos sim, das mensais de lá 2000, sei lá, 2004, 2005, que era sim. aquele papel. Tirando o fato da história, que é uma história voltada para criança, Um segundo, então peraí. eu vou continuar falando aqui, viu? Esse formatinho que você tem aqui dos heróis. Então são histórias simples, pequenininhas, ótimas para criança, nada muito sério, nada que pega muito.
de você, meu Deus, preciso entender a continuidade. Às vezes a história é meio Turma da Mônica, é uma página Ah, só. sim, mas é aquelas histórias meio que rapidinhas, assim, tipo É. contos, né? Uma história do dia ali. Mas isso, eu tô colecionando, eu tô lendo, eu chego da banca, com isso aqui eu faço questão de ir na banca comprar. Eu chego É, da banca, a nostalgia, né? eu sento aqui para ler, porque eu adoro ler isso aqui. É, São histórias bobinhas, simples. E eu acho que o gibi tem que ser isso, cara. é, Eu entendo a questão de vamos ler as continuidades e grandes eventos e tudo mais, é mas uma às vezes eu pena, sinto né? falta desse tipo de historinha, de uma revista que você Sim, compra. Ela é a 3, esse aqui é o volume 3. sim, Não tem relação nenhuma com um, com dois, às vezes uma é, coisinha ou outra, igual esse aqui tem o Venom, né? O simbiote é, do Venom. Então não tem nada demais assim de uma história para outra. É muito divertido. Eu gosto do formato não só do papel, do preço, porque, cara, é, R$ 10, R$ 9,90. Assim, hoje em dia, R$ sim, é, 9,90, você não compra um pacote de café. Então é não, com realmente. certeza. E ele Mas vem aqui, com um saquinho que é com aquele. deixar guardado, Com o cola, saquinho né? já vem Então, para deixar guardado, já pronto. é aquele saquinho que já é para colecionador para guardar mesmo. Sim, Mas ele já vem com aqui, aquela colinha aqui que você já mete aqui, ó. é, Fechou, meu filho. Tá mas salvo, tá fora, safe. essa lombada da canoa que tá voltando, não se faz mais tipo histórias assim, tipo formato tipo saga. Tipo, eu peguei um volume aqui Uhum. aleatório, Marvel Millennium, que é o papel jornal, sabe? Lombadinha quadrada É. e tal. Mas é um formato que eu gosto, cara. É um papel que às vezes fica Cara, meio até tem escuro. umas aqui, viu? Deixa eu É um até. papel que fica meio escuro, às vezes meio sombrio demais, a arte, né? Mas, cara, acho que funciona. Né? Tipo, tinha a Sombra do Batman também, várias histórias aí que saíram em papel jornal. Eu acho bem interessante, é uma nostalgia, né? Não tem jeito, Eu que tenho relembra um aqui, pouco aí cadê? antes da lombada chicanoa. É. Então, Ah, tipo, eu não tô. Eu devo ter é, mexido com ela em algum canto, que é aquela é, Demolidor. é o que está Demolidor esgotado, Redenção? A o que Demolidor está esgotado, Redenção? o que está esgotado a galera pode tentar achar, né? É, Em mercados paralelos, né? Digamos sim. assim. Que é esse Então, encadernado em papel jornal. Eu tenho Demolidor Redenção aqui em algum canto. redenção. Que é aquela história dele Ah, advogando tá. lá pro menino que roubou o tênis e tudo mais. Quem que foi que puxou o formato? Foi você ou fui eu? Ah, não. É, esse aqui eu Cara, trouxe só para. eu tenho só um outro formatinho aqui, que eu vou Eu tenho mais até alguns aqui para botar mostrar aqui na minha rapidinho. cara. Se fosse uma cobra, tinha me mordido. Que é Caraca, justamente o encadernadinho, que é o nesse, clássico. nesse papel mais vagabundo aqui. É, cara, esse aqui é de 2000 e sei lá quando que é. Foi R$ 14,90, cara. Foi a É, Demolidor Anual 1. Eu não sei nem de quando que é essa revista, ela é sim. bem velha. Tem uma. 2006, Tem 2006. uma. Então, assim, é uma história completa aqui com 146 páginas, conta a história inteira. O Esse engraçado é tipo de que. formato é muito bom. E o engraçado é que nesses formatos sempre tem um padrão de páginas, né? 144, das sagas, uma coisa meio assim. É que O outro formato. é um padrão das revistas, né? Porque as revistas elas são É, pensadas para ter entre 22 e 24 que já páginas, tem né? as páginas ali É. contadas já, né? Um outro formato aqui que não é bem um formato, mas que é isso aqui, ó. Histórias ano um, tá ligado? Que eu acho que é Uhum. um. Que por mais que não seja o ano um de fato do personagem, por estar ano um, você sabe que ou é um remake, ou é um reboot, ou naquela versão é um ano um, tipo Arqueiro Uhum. Verde ano um, Batman ano um, Mulher Gata ano um. São sempre histórias que é assim, que não tem muito erro, tá ligado? Por mais que seja meio ruim, É um encadernado no é, padrão normal que eu acho que poderia sair no formato bolso, cara. Eu Você acho já que se leu você tivesse. Robin ano 1? Já leu Já, esse o aqui Robin do Anum, Chuck, já. do Chuck Dixon? Então, é uma história, tem a Batgirl ano 1 também, tem, sei lá, Turma Titã, Jovens Titãs, tudo ano 1, assim, que é um formato que você acha bastante, né, por aí, Mas é um pelo mundo encadernado, né? afora. Isso aí é um É, encadernado. Ele não já foge muito do padrão do encadernado. Agora, sim, falando ainda de revista barata, esse até mostrei aqui nos vídeos Eita, para trás, que é o Sonic versus Sonic vs DC, DC. que é aquele lombada Mas esse, canoa, mas grampo. esse entra no Canoa que você falou do outro, pô, do Canoa, acho que Mas a jornal questão é que ele é um pouquinho maior, entendeu? maior. Ele é maior, entendeu? Que o Ah. formato. Esse formato aqui é o que sai o Novos Titãs em ação. É tipo aquela da Abril, que também tinha um formato Não, menorzinho não. O e um da pouco Abril é nesse maior, tamanho aqui. Aquele formato da Abril é nesse aqui. mas não Esse, tinha uma outra da Abril que era um pouco maior também? cara, talvez seja Abril de luxo, não sei. Mas esse Deve ser formato aqui, bom. ele é menor, ele é do tamanho do DC de bolso, tá? Ele é do tamanho do DC Boa. de bolso. E ele é menor do que uma revista tradicional, que é a lombada canoa padrão. Então ele é bem menor que a lombada Sim. padrão. Só que, cara, eu acho esse formato bom pelo preço.
Eu acho ele O barato. preço sempre é um chamariz, um O chamativo. papel não, parece um couché, eu não tenho certeza se ele é um couché, mas é um couché de gramatura baixa, se for o couché, bem brilhoso, sabe? Então as cores ficam bem vivas. E, cara, pô, de novo, R$10, sabe? É o preço de lançamento, depois sobe para 14, 12,90, 14,90, enfim. Mas são formatos que eu gosto, cara. Eu gosto de ter. Eu coleciono esses formatinhos porque eu acho eles bons, eu gosto bastante. E o engraçado é que você tá puxando aí uns formatos mais econômicos, eu tô puxando só coisa cara, assim, entre aspas, né? Coisa. Mas é aí que é a diferença. Último, que é de lombada canoa aqui, que eu vou mostrar, que é o formato que eu chamo que é o Conan da Titan, né? Que na verdade o Conan nesse formato de grampo. Americano já. É coisa um formato nova, americano. É um formato nova, americano. Né? Essa revista do ano passado. Aqui no Brasil saiu ano passado, mas ele papel é de. jornal do Conan? Não, é o papel couché, capa cartão. Mas tem grampa. O grampinho tá aí, né? Grampão bonito aqui. Grampão só que ele é papel, capa cartão. E o papel couché. Que tem o papel e é o revista, formato. Cartão, né? Que é o formato, justamente aquele formato que vai sair o X-Men, que tá saindo agora X-Men, o Deadpool, Wolverine, as novas mensais lá do Absolute vão vir nesse formato aqui. Sim. Cara, eu vou falar uma coisa. Você mais alguma coisa? Tenho mais coisa aqui, sim. Tá. Também tem um bocadinho que já tá acabando já minhas coisas. Mas só para falar de fato que eu gosto muito desse formato, é o tamanho, eu acho ele ótimo. É fácil de ler, você esses formatos aí... segura com a mãozinha aqui, sabe? Tá aqui, segura com a mãozinha, toma um cafezinho aqui. Eu não trouxe nenhum ônibus, até porque eu não tenho. Mas se eu tivesse, para que... Mas quem é que lê ônibus, tá ligado? Eu não tenho, mas... Cara, isso mas aqui... ônibus. Isso aqui eu falo assim, você mete ali na mochila, naquele negócio do laptop, sabe? Você mete ali na mochila, no notebook, junto de caderno. Ali. Eu entendo a capa cartão, eu gostava mais quando não era capa cartão, que era o formato das mensais antigas, sim, que era o formato da capa revista, né? Que é o mesmo dessa aqui, que é aquela capa bem molinha aqui, né? Só que o que condiz bastante com o material, né? Só que o que acontece, o que circula é que esse papel aqui, ele tem uma perda grande porque ele dobra, ele amassa. E fã de quadrinho mais, né? não quer comprar, né? Papel cartão, ele já protege um pouco mais. Exato, então é uma forma de proteção. Esse reformato aqui... Assim como capa dura também protege, né? Esse formato aqui, ele saiu tanto da Marvel, o formato do Conan Marvel, quando voltou pra Marvel, o Conan, e a Espada Selvagem da Marvel também, que era nesse formatinho aqui. Lombada canoa, grampinho, 48 páginas. Nossa. Só que quando saiu era 10 pau, lá antes da pandemia, 2020 ali, antes da pandemia, 10 conto. Hoje é 20, né? Hoje essa revistinha aqui é 20. É relançamento, então. Não, essa aqui é a fase nova da Titan. Que teve a fase da Marvel. Quando acabou a fase da Marvel, que até o Jason Aaron tava assumindo o Conan e tudo mais, a Panini parou de ter nesse formato de lombada canoa a coleção, então você tem do 1 ao 11 em lombada canoa, do 11 ao 17 é lombada quadrada, com loucura. Inclusive o Conan já fez parte do Vingadores Selvagens, não tem? Nessa época já, justamente, quando ele volta pra Marvel tem o Vingadores Selvagem e tudo mais, Conan Bárbaro, e é um formato que eu gosto muito, cara, então assim, por quê? Você tem acesso à revista, então no caso aqui são 48 páginas, são 2 volumes, aqui no caso é 5 e 6, e você não estoura o banco. Assim, você chega numa loja e você quer comprar uma história em quadrinho, você vê um formatinho desse aqui, 20 pau. É chamativo, você vê uma saga a 50, 45, né? Já pesa, né? Já dá um peso. Já pesa. Mas vem mais página, vem mais coisa. A gente entende que o custo por página é um cálculo que você faz. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Sim. Só que eu acho que é um degrau menor, cara. Então, tipo assim, você tem... Quero começar a ler quadrinho. Eu acho que esses formatos... Pra quem tá iniciando, é melhor um formato assim mais simples pra ver se gosta, né? Até você desce aqui na mão da criança desenhar, achar que é Bob Goods e pintar, derrubar morango do amor em cima, não vai ter problema. Sim. Esse aqui, não tem problema. Não tem problema. É um formato Agora, pequeno. se pegar um capa dura, um homem de rabiscar... Aí acabou. Ele é mais resistente, entendeu? É capa cartão. Você vê que eu tenho ele aqui há anos, já mexi ele pra cima e pra baixo, não tá com as pontas arrancadas, não tá com as pontas cagadas. É só tomar conta, né? É só guardar direitinho. Exato. Vernizinho, sabe? Tem o vernizinho localizado aqui. Né? Como é que é o vernizinho? O verniz localizado, mano. E outra coisa, hein? Esse formato aqui também é bom. E esse formato aqui, hein?
Antologia, né? Eu tô com Coringa Uhum. Antologia aqui, mas é o formato que também se enquadra no formato, que também é um pouco mais luxuoso. Você tá com a parte pobre, eu tô com a parte aqui mais, né, um pouco mais, né, digamos assim, maioral, né? Mas, enfim, tem aqui o Coringa Antologia, mas qualquer série antológica, né, que é capa dura, um acabamento luxuoso e tal, eu acho que é bom também para quem tem um dinheirinho um pouco a mais, né? Óbvio que aqui atrás também sempre vem as histórias que compila, é quase um ônibus, né? Que vem as histórias aqui atrás, as edições, é tudo compiladinho assim e tal. Tem antologia de tudo, Liga da Justiça, várias coisas e tal. E é um formato que os capaduras podem ser um pouco mais caros, mas tem aquilo que você falou, que são histórias mais fechadas, né? Uma coisa assim, às vezes mais fechada ali, você Até investe, mas é uma o coisa. próprio nome antologia é justamente pegar É, um trecho, né, um é, pedaço. por exemplo, esse aqui, Coringa Antologia, você vê aqui atrás, ó, aparece aqui, tipo, as histórias de qual década que vem, as Uhum. capas, tem tudo compilado, né? É um formato que eu gosto bastante também, meu. Quer puxar Falando outra aí? ainda no Pobrequistão, é o meu Pobrextão. formato aqui, que é o Conan, Espada Selvagem de Conan, a nova Espada Selvagem de Conan Você é pela fã de Taika. Conan, né, mano? Você Cara, eu gosta muito amo de Conan. Conan. Conan ou Marvel e DC? Se fosse pra escolher, nunca mais ler Marvel e DC e só ler Conan pelo resto da vida, você escolher Conan, mano. Não tem jeito. Ah, cara, a gente pega aqui o formato Caraca, é gigante, hein? de bolso, e o formato americano, né, que é o formato aqui da Caraca. lombada, ele é maior, que é o famoso formato magazine, né, que é o formato de revista, Magazine. revista Caras Magazine antiga. Luiza, não, né? Não, magazine de revista, magazine. Sim, tô E zoando. ele é o formato Espada Selvagem, então volta pro preto e Sim. branco e Ah, tudo preto e mais. branco, mano? É. Caraca. Mas é papel de mangá? Tem que ter umas Não, histórias que é papel de não. mangá, É né? um Preto e branco papel, a também. capa cartão também, aquela capa mais É, rígida, e o papel, cara, ele parece, eu não sei, deixa eu ver se tem algum papel aqui, não identifiquei o papel, ó. Mas é uma história boa, é preto e branco sim. porque é desenhado para preto e branco, né? Uma coisa Aham. que a Abril fazia, a revista saiu em colorido lá fora, na hora de trazer eles traziam preto e branco para, sei lá. É Não, umas ela é doideiras arte editorial, pensada, né? né? Arte pensada em preto e branco, então ela é diferente. Eu gosto muito desse Sim. formato. E a diferença é que a original, ela não tem lombada, ela é E, lombada canoa. E e aqui no essa aí, Brasil a Panini trouxe em lombada quadradinha. ainda bem, Então, né? Porque aqui eu sou hater de Lombada Canoa e você gosta. ele Por tá isso que a trazendo gente. assim. Cara, É, pra ser bem honesto, é uma revista tão fina, ela é tão fininha. O volume um ele tem 80 páginas. Eu acho que é o maiorzinho aqui. Os outros são mas, 64, mas o você outro tem. coleciona Lombada Canoa? Porque para mim, Lombada Canoa é para você Coleciono, ler cara. e deixar no banco da praça para outro ler, filho. Não, eu coleciono. Inclusive, várias das minhas mensagenzinhas antigas, eu Sim. ensaco bonitinho, ponho bonitinho, guardo numa Uhum. gavetinha. Então eu gosto, eu guardo. Agora, essa lombada quadradinha aqui é exclusividade do Brasil e o Pô, papel Lombada melhor Quadrada é também. muito bom, velho. Porque essa revista aqui lá fora, ela é com lombada canoa e o papel mais vagaba. E aqui a Panini deu É, um up tanto na lombadinha quanto sim, é. na qualidade do papel, mas também subiu o preço, né? O preço é sempre aquela Enquanto essa coisa que aqui afasta ou tá chama, né? vintão, essa aqui é vintão, essa aqui é 30, né? A espada O selvagem é preço, 30. o preço chama ou afasta, depende da sua situação. É. Eu trouxe uma aqui, você quer falar, terminar de falar aí, eu posso. Cara, eu acho que é isso. Eu gosto desse formatinho também. Ah, sim. Apesar dele, vamos dizer, ser ruim de É, guardar junto com as outras, porque a maioria das coisas gigante, que a né? gente tem é Tem uns formatos formato. que é. Tem uns formatos que você não pode nem guardar em pé, né? Você tem que deixar Mas isolado, isso aqui guardado. para mim é o seguinte, cara, sabe aquele domingo que você acorda cedo antes de todo mundo, a casa tá silenciosa? É Eu certo. venho aqui, Botar na desço, mesa, abro a já porta, li. põe meus cachorros para fora, passo um café, sento aqui É e gosto de certo. ler. É Porque ela é uma certo. história, são histórias, não são histórias fechadas, porque uma ou outra É, continua, principalmente Solomon Kane, mas são mais de uma história. Então você tem a história do Conan, você tem, às vezes, conto, você tem poesia no meio. Cara, é um é. material muito legal. É uma revista aqui, show de bola. E eu trouxe uma aqui que não é exatamente um formato, teoricamente, mas que é aqueles formatos que tem aquela lombada que vai se formando, que é Salvat, Igor Moss e etc. Que assim, tem muita gente que odeia esse tipo de formato aqui porque acha a lombada ruim, porque os lombadeiros acham ruim porque a lombada ela forma um desenho, mas a história é fechada, tá ligado? As histórias são fechadas Uhum. aqui, mas ela forma um desenho. E aí quem tem esse toque, não, tem que ter tudo bonitinho e tal, acaba perdendo coisa boa. Mas tem tipo a Salvat, que traz aquela, que é tipo uma coleção, tipo uma saga ali, mas são cada volume ali fechado e forma um desenho. Mas quem não se É. importa com lombada, né, os anti-lombadeiros, pode pegar um volume desse aqui aleatório, ou da Eagle Uhum. Moss, da Salvat,
etc. Estou aqui com o Thor, Renascer dos Deuses, para de exemplo aqui. É um formato que você acha bastante quando tem aquelas paradas de encalhe, tá ligado? Sim, Você vê em evento, no Eu tenho uma shopping. aqui, cara. Eu tenho aquele X-Men. Então, Um X-Men aqui, tem uma dessa. Esse formato aqui, por conta dos lombadeiros terem crescido no Brasil, isso aqui fica encalhado, da Salvati e Gomosa. Então você acha Não no lembro shopping, no quando. evento, na Eu lembro rua, quando surgiu, cara. vários A lugares. primeira coleção, quando eles trouxeram, então era o desenho, se não me engano, da Liga da Justiça do Alex Ross, né? Sim. O da DC. E a ideia era vender a coleção inteira, mas acaba que, né, vender em banca, encalha, você sempre acha coisa boa encalhada, se você não se importa, né? Pô, o encalhe nada mais é do que às vezes uma parada ali que está muito tempo encalhada, que pode ter um risquinho, pode ter uma quebradiça ou outra, mas que a história às vezes está ali intacta, né? Você comentou, Érico, justamente de não ter ônibus, né? E eu tenho. Lista, né? Eu tenho. Eita. Que são os ônibus da Mitos, que para mim, em termos de pessoal... O pessoal acha faz que o ônibus cálculo. tem que ter 1.500 páginas, na verdade é essa. Não, o cara quer malhar, pô. O cara quer fazer bíceps com ônibus, pô. É certo. O que acontece? Qual que é a ideia da Mitos? A Mitos, ela pegou a fase da Dark Horse do Conan. São várias revistas, vários números. Ela colocou em ordem cronológica, fez um trabalho fino em 8 volumes. Você tem... Esse aqui é o 4, né? Então são basicamente 4. Todos desse tamanho aqui, 400 e às vezes 440, 390. Sim. O último que é mais fininho, né? O último ele tem acho que 200 e poucas páginas, o 8º. Mas por que eu gosto desse formato, cara? O pessoal faz o cálculo de custo por página, né? Custo por página. Cara, isso aqui, o preço cheio dele na época deve ter sido uns R$120. Só que, cara, quem conhece a Mitos sabe que a Mitos faz promoção de 50% de desconto dia sim, dia também. Então, eu não paguei mais do que R$70 nesse aqui. Pô, vale São 400 páginas, não é capa cartão, é uma capa um pouco mais mole que a cartão, você vê que tá até mais esgarçada. E a Mitos também papel tem... Couché, e a editora às vezes é menor também, né? Nem toda editora é uma Panini, né, cara? Também tem que ver isso aí. E, cara, eles fizeram tanto o Hellboy quanto o Conan, Dredd, Juiz Dredd, vários personagens nesse formato. Pra mim é o maior custo-benefício. É uma coleção que eu tenho... Eu fiz com vontade, com gosto. Você não tem extra, você não tem nada disso. O máximo que você tem é as capas das revistas no final. Porque bônus, você tá lendo, a história acaba, continua outra e não tem página, entendeu? Mas você sabe que tem história que tem extra, que tem bônus, mas que não tem nada disso, né? Que é um fake, né? Que eles colocam uma coisa nada a ver ali só para encher. Entrevista com o zelador do prédio, né? Entrevista sei lá, com um aleatório ali só para encher as páginas. E em termos de custo-benefício, esses ônibus da Mitos são sensacionais. Eu gosto, sou defensor da Mitos, eu acho que é uma editora boa, faz bastante promoção. Sim. Tenho todos os Conan, e é um formato que eu adoro, cara. É um ônibusão aqui. Todos. Você tem aquele tem da Marvel? Eu tenho os 8 desse aqui. Não, e o da Panini, da Marvel, aquele Conan gigantesco de 2.000 páginas. Cara, não precisa. Isso aqui pra mim já tá no limite, entendeu? Pra eu ler. Assim, isso aqui eu enfiei na mochila, fui viajar pra visitar meus pais, eu fiz uma conexão no aeroporto, eu fiquei, sei lá, cara, quase 6 horas no aeroporto. Aí tu leu tudo. Isso aqui, mano. Tava com isso aqui, entendeu? O ônibus raiz nem cabe na bolsa, pô, de tão gigante. Não passa no raio-x do aeroporto, o cara vai falar, isso aqui é arma, não pode entrar não, que isso aqui você bate na cabeça da aeromoça, desmaia a mulher. Isso aqui é de boa, então... Conanzão, gosto desse formato ônibus, que o pessoal vai falar que não é ônibus, não é um ônibus, 400 páginas, página pra cacete. E vale lembrar aqui pra galera que ônibus não é por ser gigante, é por ser um compilado específico ou do autor ou de uma fase, né? Por isso que tem ônibus de 150 páginas, tá ligado? Porque é um autor ali, é uma fase que foi só aquilo mesmo, entendeu? Exatamente, é um compiladão. Não precisa ter 500.000 páginas. Eu tô com mais 2 formatos aqui. Você tem mais alguma coisa aí, pá? Então, pode falar do seu aí. Tá. Então, na verdade, o formato aqui que eu peguei de exemplo aqui pode ser por conta de ser clássico em quesito do papel, né? Que é um papel LWC ou Couché, daqueles um pouco mais... Qual é o nome do formato, mano? O nome do formato é
É aquelas grandes heróis DC, por exemplo, que é uma fase que eu indico bastante, que é os 952, né? Que está sendo relançado, e aí o título é Grandes Heróis DC, e aí vem, tipo, sei lá, até agora deve, sei lá, é tipo a coleção clássica Marvel, que eu esqueci de buscar, que também é extenso pra caramba, sei lá quantos volumes, só que a coleção clássica Marvel ela tem muito mais, assim, é misturado. O Grandes Heróis DC 952 é os 952 sendo relançados, né? Que é aquelas fases polêmicas, aquelas fases lá dos heróis meio esquisito, aquelas fases lá que o pessoal reclama, mas que no fim das contas tem muita coisa boa, né? E ela é relançada em encadernados, né? Então são encadernados aí de 140, 160 tipo assim, páginas. Anteriormente, os 952, que já vou emendar minha próxima aqui, que seria um capa dura convencional clássico, né, que tem uma história mais fechada. Que, por exemplo, esse aqui, ó, do Flash, seguindo em frente, há uns anos atrás saiu um capa dura, que agora está saindo nesse formato Grandes Heróis DC, capa mais fina e tal, enfim, uma versão mais econômica. E, cara, basicamente isso aí, eu indico também uns capa duras se for história fechada, uma coisa mais específica, e também, né, se for esse Grandes Heróis DC aqui, e também tem outras que a gente sabe, né? Tipo, coleção anos 2000, coleção não sei o que, todas essas coisas que tem uma proposta de trazer uma coisa mais, tipo assim, de uma época específica, eu acho que vale a pena, né? De certo modo aí. Basicamente é isso aí. Os dois últimos aqui é os 952, Flash, só que um formato é capa dura, que é o antigo, e o formato, né, capa normal, assim, tal, papel LWC, sei lá, colchê, né? O formato desses encadernados do Grandes Heróis, eu tenho aqui a Corte da Corte das Corujas, né? Você pegou da promoção, né? O primeiro, né? E ele é no papel couchê, né? É um couchêzão. Básico. Ele vamos dizer assim, no tamanho de uma saga, só que com um papel um pouquinho mais fino, um encadernado, né? Que a gente vê o Demolidor sai nesse formato. Com verniz, né? Vale lembrar que a saga não tem verniz. Agora, essas coleções aqui, ó, o verniz, filho, ele brilha, mano. Aqui, a lombadinha. Cara, o Omnibusão aqui não tem verniz, não, pô. Ele brilha só porque o papel é brilhoso, pô. Não, o verniz localizado, vale lembrar. Não é aquele verniz assim jogado, é o localizado, pô. Sim. Esses são os seus últimos formatos? Já acabou meus formatos aqui. E o meu último aqui, cara, é o Absolute. Absolute não, é a edição definitiva. Que também é Absolute, também tem as versões absolutas, que é a mesma coisa também, porque eles relançam com outro nome, mas é igual, né? Definitivo, Absolute. Sim. Cara, o que é essa versão, essa trambolho aqui que eu tenho? Quase esse um ônibus, aqui né? é um capa dura, quase um ônibus, é um capa dura, então, mas é uma capa dura de respeito, você vê que tem uma arte foda aqui na contracapa. Uma guarda, né? Uma guarda de respeito. Ela tem várias capas, tem bastante extra aqui no final, cara. É extra que não acaba mais. Extra de verdade, foto, né? É foto de brinquedo, é rascunho. Tem que ter várias muita coisa, né? cara. E tem essa versão aí aqui, que vem em outra língua, né? Sim. Tá ligado? Essa versão aqui eu ganhei de presente, foi um presente de umas amigas minhas de aniversário, pessoal da faculdade. Tá. E da Keila e da Bárbara. Manda um salve e é o compilado. Mandando um salve para elas aí. Keila é quase sua vizinha aí, ela mora na região de Minas, próxima aí do Espírito Santo. Ela deve ter vindo aqui já, pô. Nas praias. Provavelmente. Nas praias, mano. E a versão edição definitiva, então conta a história completa do Cavaleiro das Trevas, tanto 1 quanto 2. Eita. E, cara, é os dois, é o Cavaleiro das Trevas 1 e 2. O 1 e 2, o 2, que ele tem aquela palhaçada lá da parte 2. Esse aí tem quantas Cara, páginas? eles são. É um trambolho, mano. É umas 506 500 páginas. Só? Ué, mas o Cavaleiro das Trevas 1, ele já não tem umas 400 páginas ou não? Não, ele é menorzinho, cara. Né? O Cavaleiro das Trevas 1, ele acaba antes. Devo ter me confundido, então, meu. Deixa eu só pegar aqui, pra não estar falando besteira. Com certeza, meu. Mas aqui, ó, o livro 2 aqui e tal. Sim. É que o Cavaleiro das Trevas 1 acaba com o Batman fingindo a própria morte, né? É verdade. Ele taca a bomba no Super-Homem e tal, sim. E ele finge a própria morte. Que é justamente essa parte aqui, né? Que o coração dele para, que ele já reclama do coração muitas vezes. Verdade. É muito bom folhear, né? As histórias, é bom demais você folhear uma história. Então aqui o final do Cavaleiro das Trevas 1 e começa aqui o Cavaleiro das Trevas 2. Então é o 1 e o 2 junto. E, cara, o que eu falo dessa edição aqui e outras edições de capa dura que eu tenho é que elas são, eu falo, presentes.
entendeu? Eu acho que isso Sim. aqui não é uma coisa. Eu, pelo menos particularmente, eu não compraria pra mim, pra ter na minha Ah, coleção. tá. Tem coisas que você só tem aí porque ganhou, né? Eu ganhei, cara. Esse aqui é eu falo, um puta presente. Foi que eu escolhi pegar. Eu tenho outras dessas de capa Sim, dura, porque, eu adoro ter essa revista aqui. Ela sim. tem uma qualidade incrível em termos de qualidade de É, velho. papel, de capa, mas é difícil de ler. É É, difícil de ler. Eu vou E isso sentar porque aqui. não é um ônibus, né? É quase. É, Esse eu ônibus vou sentar aqui para ler, cara, e assim, é não, difícil. obviamente ela abre bem, ela é até maior que um ônibus, né? Mas é quase um Só peso de que academia, pô. ela é pesada, cara. É uma revista pesada, acho que para uma leitura prolongada ela é cansativa, mas é É, lindo, cara. Isso aqui você tem é que ter aquele suporte para ler, belíssimo. né? Porque senão pesa, né? Não tem Diferente como. desse aqui, que é muito mais leve, É, tem mais ou menos é, um pouquinho menos de página, né? Mas se você coloca, vamos dizer assim, o comparar, a versão peso da definitiva página é não maior, importa, né? ela é maior em termos de Sim, lombada. Então, assim, é são os verdade, formatos que eu mano. tenho aqui, cara. Isso aqui eu acho que é Sim, uma coisa especial. Você quer presentear uma pessoa que você gosta, é, receber de presente, às vezes você não sabe o que dá para é, alguém, né, vamos supor que tem uma mulher que não conhece quadrinhos, caiu aqui nesse vídeo e chegou eita, até aqui. Chegou até aqui. eita. É É raridade, um... raridade, raridade. Se você não conhece quadrinhos, não sabe o que a gente tá falando, eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas é um ótimo É, presente, cara. Você conhece alguém que gosta de quadrinhos, coleciona quadrinhos, não e tem tem erro, um cara. Isso problema aqui é nisso aí maravilhoso. tudo. Porque, tipo assim, muita gente quer, que não sei o que eu vou dar de presente, aí o ônibus quer volume um, mas às vezes tem o 2 e 3, que a pessoa não vai dar o resto de presente. Aí a pessoa É. gosta que ela vai ter que correr atrás depois do Ou resto. faz aquela sacanagem, né? Dá o 3. Tem o É, ônibus 1, 2, 3 e 4. Você dá o 3, assim, um número aleatório. vai ter que pegar o resto, filho, não tem jeito. Então, esse formato aqui, que eu falo que é o DC de bolso, ele tem, vamos dizer, entre aspas, o mesmo propósito dessa edição De- definitiva aqui, que é É, você ler a história. Aqui tem a história é, completa, aqui tem a história completa. sim. A Mas os grande formatos diferença, impactam, né? a grande Na diferença leitura. isso aqui é para você ler, não é para você se É, preocupar em meu Deus, preciso conservar e tal. Isso aqui cai é, no chão, não tem tanto problema. Isso agora aqui, uma se cair capa no chão, dura você vai ter que mandar trocar o piso, vai ter que. vai trazer problema para casa, né? Para O vizinho de o baixo vai ambiente. reclamar e tal, vai É quebrar o tipo, lustre do vizinho. é tipo o Nokia, né? Aqueles tijolos de telefone que Isso. é pequeno, mas Mas, se cai no cara, chão estraga. é um material realmente fantástico. Sim, Mas é aquilo. Você paga é. você paga pelo que você está comprando. Mas Às tem vezes nem também. tanto, né, cara? Porque, É, como a gente estava até brincando dos ônibus e tudo mais, é, esses formatos de luxo, eles acabam, às vezes, sendo vendidos como se fosse algo é. incrível e nem às vezes O, entrega. Eu digo que. o desse de ouro, hein, que pela capa, que não sei o que, mas Não. são histórias lá dos anos 40, filho. Você Dos anos acha que 30, mano. Dos anos é 30. assim, Isso é quase 100 anos. essas edições aí, DC de ouro, história lá do início de tudo, enfim, é para colecionador. Você acha que que um leigo vai Nem chegar lá no colecionador, cara. Eu shopping? acho que o cara que compra o DC de ouro, ele compra pra deixar na estante. Ele não vai ler. Ele não vai ler a É, DC de ouro. Ele não vai ler. não, tipo assim, ele vai comprar É. o DC de ouro, vai dar uma folhada e vai Isso. ler scan as histórias antigas, tá ligado? Isso aqui você lê, isso aqui você consegue ler, É, porque, cara, Cavaleiro das Trevas, primeiro, que é um clássico moderno do sim. Batman. Tem clássico aí que não Acho que a tem. história mais influente, a gente fala muito de Batman no 1 e tal, mas eu acho que É, a história mais influente do Batman, que realmente sim. você pensa, cara, um divisor de águas do que É, acontecia. É isso aqui, E é isso tu aqui. tu não acha ruim que os clássicos, especialmente, só tenha um formato, por exemplo, assim? Tem que ter Cara, mais os clássicos, né? mas Tipo aí que eu assim, falo, aí que eu falo, eu adoraria ver o Cavaleiro das Trevas nesse formato aqui, no DC sim, de não. bolso. Adoraria ver, Só, cara. só para fechar esse ponto. Porque, tipo assim, se for uma história aleatória, vai ter que escolher um formato só. Mas se é um clássico que todo mundo quer, tinha que ter em DC de bolso, em capa dura, em capa fina, em capa papel para jornal, e tudo, mano. Os caras vão lá e só faz um formato ali, É. ônibus, já acabou, filho. Então, a ideia para os clássicos da Marvel, que não existem, né? Mas a ideia boa para os clássicos da Marvel O é o quê? rolinho. O É o quê? rolinho. É no A Marvel papel, no tem papel clássico. higiênico. No papel higiênico. Que você já puxa aqui, já lê, já enrola, já manda Rapaz, embora. Deadpool, Massacre no Universo Marvel é um clássico, sim, tá? Ah, Um cara, a clássico. gente não vai entrar nessa discussão agora, mas eu só É queria um clássico. dar vamos dizer assim, meu parecer Eita. dos formatos que eu gosto. Para coisas assim, vamos dizer, leves, simples, que são Sim. aquelas historinhas fechadas, às vezes até mais É, infantiloides, formatinho,
Pequenos Heróis Marvel. Formateco ali, né? É o formatinho, capinha jornal, papel jornal, capinha revista. Jornal. Capinha jornal, não, é papel jornal, capa revista, E por simples. que tu não puxou nenhum coleção clássica Marvel? Que parece com a saga, mas não é Eu não saga, tenho, né? cara, eu não tenho. O que Marvel tem de clássico? Como é que eu vou ter uma coleção de clássicos Marvel se a Marvel não tem clássico, Que cara? isso, coleção clássica Marvel, filho. O início Pelo lá amor de Deus, cara, eu vou ler a história do início do Homem de Homem-Aranha é Ferro. clássico, pô. O início do Homem de Ferro que tem mais texto que figura, pô. Tu não tem nenhuma coleção clássica Marvel, não é Não possível. tem Nem do nenhuma, não Homem-Aranha. tem O nenhuma, do não tem Homem-Aranha é nenhuma. clássico, pô. Do Cara, Homem-Aranha, mas... Quarteto Fantástico é clássico, filho. Vamos lá. Formatinho pra você ler, historinha simples, pequenininha. É esse Pra aqui. você ler no banheiro, cagando. Não, isso aqui é pra você ler. Agora, formato de histórias fechadas, como se fosse graphic novel, sabe? Aquela revista que você vai pegar ela e ler ela sem precisar ter nada antes e nada depois. Pra mim, esse aqui, DC de bolso. Eu adoro esse formato. Outro formato, mensal. As mensaizinhas, aquelas revistas mais atuais que estão saindo, aquele que sai lá nos Estados Unidos um volumezinho por mês. Isso aqui. Capa canoa. É capa canoa, não. Capa canoa. É capa jornal. É tanta lombada, lombada tanta canoa. É esse aqui. Isso aqui pra mim é esse aqui. O formato que eu quero ler mensais. Eu quero comprar a fase do Chips e Dask do Batman. Eu quero ler. Sim. Dá esse aqui. Eu quero ler o Joshua Williamson no Super-Homem. Tá aqui. Eu quero ler o Saladin Ahmed estragando o Demolidor. Ou estragando o Wolverine. Nesse formatinho aqui. Cara, compiladões. Posso fechar aqui meus pareceres? Você quer falar? Só os meus formatos aqui. Compiladão. Quero ler, eu quero gastar pouco e ler muito. Quero completar grandes histórias, grandes arcos. Ônibus da Mitos, capa molinha, papel pra caramba. A Mitos tá te pagando pra você fazer propaganda, hein, rapaz? Queria. Podia mandar um cupomzão frete grátis que eu já ficava feliz, mas esse formato aqui. Você adora Mitos, hein, cara? E quero presentear uma pessoa que eu gosto, quero mostrar pra alguém. Vai dar o capa dura, né? Capa dura de presente, não tem jeito. Zona definitiva, cara. Capa dura presentão de Natal, entendeu? Presente de casamento. Você fala pra pessoa que gosta de quadrinhos, você chega, mano, tá aqui. Porque é uma edição luxuosa, né? Aquela edição de luxo mesmo. Pô, é uma edição de luxo. Né? Mas tem as versões Absolute com aquelas caixa. Tem versões adicionais. Cara, beleza, eu acho bacana. Aqueles box lá de papelão que você coloca. Isso. Mas é aquilo que eu falo. É para você presentear alguém. Ou até para você mas deixar na sua estante sem, né? E ler o scan depois para não. Você sabe que tem gente que vende, né? Vende só a capa. Você manda fazer, o cara imprime a capa, a contracapa aqui e fica vazio no meio. Você deixa na estante. É certo. São esses cenário, né? Os formatos que eu gosto e que eu gosto dos formatos, cara. A saga, você falou da saga. Cara, eu entendo a saga, mas eu comentei do meu probleminha com as sagas. Vai lá, Érico, fala dos seus formatinhos aí, o resumão pra galera. Eu vou puxar logo pela saga, porque assim, eu sei que a saga ela é extensa, ela tem muitos volumes e tal, mas, por exemplo, eu não peguei aqui de exemplo, mas recentemente eu peguei um volume aleatório da saga do Batman, especificamente, que é o volume 24. Mas que assim, mas como a saga do Batman ela também tem a minissérie do Robin, nesse volume 24, que é teoricamente aleatório, tinha lá a minissérie do Robin, do Tim Drake, né, em 4 partes ali, que estava ali dentro. Então, nessas sagas, por ser compilado, vai ter um volume ou outro ali que vai ser aleatório, mas que vai ter uma história mais fechada dentro desse trambolho aqui e tal, né? Enfim. Então, é um formato que eu gosto muito, é leve, é um formato bom de ler também, né? Não só para guardar, porque é leve, então você pode botar na bolsa, em qualquer lugar. Tem os formatos DC de bolso, que eu não tenho nenhum aqui, mas eu uso de exemplo aqui o DC Teens, né? Que é parecido ali com o DC de bolso. Tem também, se for uma capa dura fechada ali, uma história fechada, ou até um papel jornal, que não se tem muito hoje em dia, mas né, dá para achar em mercados aleatórios aí. Mas basicamente isso aí. Eu concordo bastante com o que você falou aí também dessas lombadas canoa, que eu particularmente, assim, até gosto, mas eu entendo que para iniciante, realmente, é muito melhor o iniciante lá pegar um negócio de 10 conto ali, fininho, com a canoa, do que pegar logo um negócio de 500 páginas, né? Então, uma coisa gigantesca assim, não vai dar muito certo. O que você estava comentando da saga, não é que eu desgosto do formato, eu acho que o formato encadernado, tanto da saga quanto de outras revistas, ele é bom, cara, é um formato bom. Eu só não gosto disso ser, vamos dizer assim, a forma dos gibis saírem das revistas mensais.
Eu gosto da É mensal, verdade. Que é como se porque, fosse cara, mensal, a saga é é, tipo uma mensal, né? De certa forma, né? Que quando a sai, né? gente, quando a gente pensa na publicação mensal, eu sempre falo dos Estados Unidos. A revista Sim. é escrita lá nos Estados Unidos, é pensada lá, e o jeito que eles publicam é o É, jeito que é publicado revista em quadrinho super-herói americana. Não tô falando verdade. de, mas na Rússia, na França, cara, tô falando de americanos. A gente lê a É. revista em quadrinho Que americano, é, pô. que é a fonte, né? Geralmente é, Exato, é a fonte exato. que vem tudo, né? Não tem jeito. Então, quando o Chip Zdarsky escreveu a fase dele, era mensalzinha, saía lá 22, É. 24 páginas todo mês, Aí papapá. depois compilava, né? Num E encadernado, alguma depois coisa eles assim. compilavam, fazem o que eles chamam de É, trade paperbacks. A cada 6, 7 é. meses, junta lá com 5, 6 É. histórias e É que lança. eu acho interessante isso, desse jeito aí, porque, tipo assim, se saísse ali em um formato, tipo Lombada Canoa ali, as histórias, né, mensais, né, mensais, Uhum. e aí, tipo, quem quiser colecionar na forma da mensal, porque só se importa com a história, fica com a mensal. E quem quer uma coisa distante, de capa dura, de lombadeiro, aí pegava o compilado né, em formato melhor depois. A última vez que a Panini fez isso, que eu lembre, foi com Star Wars, logo que a Marvel comprou os direitos, a Disney comprou Star Wars e lançou uma série nova de quadrinhos pelo Jason Aaron. Eita. E aqui no Brasil, quando foi lançado, eles lançavam as mensaizinhas, que era o mix, que era o Star Wars e Darth Vader juntos, se eu não me engano, eram os mixzinhos Tem os fininhos. mix também, que é E uma. logo depois eles lançavam os encadernados. Então eu tenho essa Sim. coleção do Jason Aaron no Star Wars pelos encadernados, É. que eu tenho eles Hoje aqui, em dia não se tem mais muito mix, né? Mas antes era mix para tudo. Hoje em dia tem uma é. coisa ou outra ali que é misturada ali, mas Então o que eu geralmente é bem falo, certeiro, né? Que sim, que o o que público se eu, expandiu, né? O é, público já compra até DC de ouro, que nem conhece nada, já vai lá e gasta o dinheiro todo. não comprem DC de ouro, cara. E eu falo, edições de luxo, que eu falo que o ônibus, mas o ônibus daqueles grossão da Marvel, você É, falou, o Conan da Marvel naqueles da Panini, sim. aquela tijolada, É. ou que saiu agora X-Men, Era do É, Apocalipse eu nem sei nem como é num que ele é um tijolo. ônibus, cara. Para te falar a verdade, se eu tivesse com um aqui, é tão grande que te Você falar que tem eu que ter nem o sei. suporte. Cara, é complicado. É difícil, né? Eu entendo o argumento do que muita gente fala. Mas o Omnibus tem a história inteira de anos É, de publicação numa revista só. Eu mas entendo, para cara. ler mesmo, Eu realmente entendo. mas é um Mano, mas não é prático, formato. cara. Não é prático de ler. É, Não é. É um formato que compila, beleza. Você tem lá é. uma fase inteira, uma história É um completa. formato para presentear, né? Para você comprar para você, Eu não. não acho, cara. Eu acho que pra presentear é uma historinha fechada, entendeu? É. Porque você fala, Um ônibus fechado, né? o Omnibus, ele é realmente, geralmente uma história fechada, um grande É, arco, são anos de história. Mas o que eu falo é que às vezes o Omnibus, ele não é necessariamente pensado para ser aquela única história. é, Você pega lá, Batman do Paul Dini. É uma enorme saga com várias mini verdade. histórias. O Paul Dini escrevia praticamente cada mensal, cada Sim, 22 páginas dele era uma história fechada, um é. assassino, um mistério e tudo mais. E tem, Não e é, tem não, ônibus, não acho e legal tem, você toma aqui sim. um Paul Dini inteiro para você. Não, e tem ônibus tipo assim, que é fake, porque ônibus seria uma coisa mais inteira compilada, mas tem ônibus com 15, com 5 volumes, pô. Tipo assim, tá ligado? É? Como é que vai colocar 5 volumes e ficar um negócio do, sei lá, filho. Por isso que Tem nem esse como. volume, esse volume aqui que a Mitos tem, o Conan são 8. O Hellboy, se não me Aham. engano, são 12. Então, assim, você sabe. Só que se eu pegar para ler esse aqui, a É, primeira história eu já entendo. a gramatura da página Né? ela influencia também no modo de Sim, leitura, se vai sim. ser bom, vai ser ruim. Então, assim, é uma história fechada, é um arco fechado. O É, Conan, nessa parte aqui, ele estava liderando um grupo de mercenários, eles são destruídos, são uhum, traídos. O Conan vai parar num reino que tá infestado de bruxaria. São histórias sim, fechadas, então você consegue acompanhar. é É bom. óbvio que você quer começar do volume 1 e até o É, volume 8.1 começa lá no Nascido em Campo de Batalha, que é a infância do Conan, a história é muito boa. Porém, aquele formatão, eu não gosto de imaginar eu ter aquele trambolho, aquele caraca, é Conan de difícil. E, pô, 1.200 deve ter uns 10, páginas. né? Uns 10 cones daquele tamanho. Você tá doido, foi uma estante inteira só pra. Tá Que estante, né? Você maluco. tem que chamar o marceneiro ali Vai ter que chamar um concretar, tem engenheiro que ser para exatamente. de concreto, Pedir não. o Debrecht, chamar o Debrecht para construir a Uma estante estante para você. Não, e tem gente que tem estante só com ônibus, o ônibus vai ter que ter estante de concreto, filho, tem jeito. Você já viu aquela coleção da Espada Selvagem do Conan, antiga, Antiga, que são 64 volumes da Panini de capa fininha. dura, que vai, Ah, fina.
E vai Acho que eu devo escrevendo ter visto Espada já, por Selvagem aí. de Conan. Os 64 volumes, a lombada Ah, escreve tá. Espada Selvagem de Conan. Ah, tá. Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. O que você mais tem de foto dessa coleção é a coleção partida pela metade, então, tipo, espada, Aham, aí tá um D partido e começa de outro, aham. porque a estante acaba, né? Ou fica no É. andar de baixo. Quando a Caraca, estante é doideira. comprida, você vê o half É, pipe, vira quase um half pipe de skate, né? é certo. Espada Selvagem de Conan. A É estante tá igual o doideira. Homem-Aranha parando do trem pedindo É, ajuda, assim. pedindo trem, segurando o casteio ali, filho. Ou o pessoal coloca, às vezes, em cima de guarda-roupa. Então você É, tem um guarda-roupa e fica lá em cima. A espada é. selvagem. Cara, é muita coisa, Isso sabe? quando a lombada não vem torta, que o lombadeiro fica em pânico, É. né? Pra não Entra falar que eu sou fanboy da Mitos, essa coleção do Conan ela vem torta, a a lombada. 3, o 3 é aqui, o 4 é aqui em cima, o E 5, aí cara, tu é ficou, totalmente desalinhada, e totalmente o desalinhada. lombadeiro já ficou ali meio É. esquisito. Mas é o que eu falo, eu não ligo pra lombada, eu ligo pra história, então É, é certa isso. forma. É isso, Tem cara, acho que gente a que gente falou liga pra bastante de lombada. formato, né? É, Falamos bastante de formato. falamos até dos formatos que E, nem, que nem trouxemos aqui, né? Que a gente tem o é, direito. A gente nem tem ônibus e falamos dele. sim. E para encerrar, você vai ser condenado a só ler as revistas em um único formato. Eita. Formato para ler. Não estou falando para colecionar, não. Só vai Ah, poder tá. ler Para em um ler. formato. Qual formato você escolhe para ler? Descer de bolso, sem dúvidas. Formatinho ali, que teria tudo e descer de bolso, papo reto. Uhum, Tudo, mano. Pra mim, pô, um formatinho ali que parece um livro, tá ligado? Tá ali na é, estantezinha ali, bonitinho ali. Tu lê e ainda é uma coisa bonita ainda, que você fica ali, sim. nossa. Seria, Cara, pra acho que eu vou você, seria. concordar com você. Acho que eu vou Pô, concordar com você. mas Ah, tudo tinha que ser descer de bolso agora. Ou Marvel de bolso também. Não tem Marvel de bolso, mas tem que ter também, tem né? a Marvel de bolso, sim. É mesmo? É o que acontece, a DC lançou isso em 2024, né, a É. coleção. A Marvel demorou quase Eita. 7 meses para lançar a própria, Mas tem só Marvel de que bolso mesmo? só que o que acontece, a Marvel, ela não lançou no mesmo formato, ela lançou no formato um pouco maior, que é esse formato Ei. Teams. Ah, Então a ideia é tá. isso aqui, você coloca do lado dos seus Sim. mangás na prateleira, Aham. e a Marvel fica um pouco maior e é um pouco mais É. caro, né? É foda. Mas o Mas importante é o formatinho. você Esse lê com uma desse, mão, cara, você lê com uma mão, esse aqui você abre com uma mão, assim, é esse fantástico, bolso é cara. tipo. É o formatinho evoluído para um pouquinho mais ali de luxo, mas ainda assim mantendo a economia, né? Tem Uhum. jeito. E a Então é isso praticidade aí. também. Caramba, quase uma hora falando de formatos. É Espero que vocês porque tenham gostado. o título tem que ser assim: lombadeiros, especialistas em lombada falando de formatos e indicando as melhores coisas para Lombadeiro você. versus canoeiro. É certo. Aí. Então é isso, Formatos galera. Foi. e a gente tem que fazer só que formatos para ler no avião, formatos para ler no ônibus, Ah, não. formatos para ler na rua, no chão, tem vários derivados Não, aí. Né? cara, mas aí que eu falo. É o formato DC de bolso, porque ele Você lê é. em qualquer Você lugar, lê em né? qualquer lugar, cara. Você lê em qualquer lugar. É fácil, é prático de carregar. E dependendo da É. calça que você tá, você consegue enfiar até no bolso, cara. E o ônibus, você não lê nem no ônibus, né? De fato, ali, Não dá, não dá. que ali de roda também, O pessoal fica. brinca, tem aquele. Na casa da. Tinha uma tia-avó, que ela tinha na mesa, era uma mesa de canto na casa dela, Uhum. tinha uma Bíblia, que era Ei, quase um ônibus, sim, tem capa mais Bíblia dura, que a Bíblia de estudo. gigantesco, com aquelas páginas de gramatura alta, É, a Bíblia de estudo é ilustrada, gigante. ilustrada, e ainda tinha filie, como é que chama? Fitilho, né? Os fitilhos e tudo mais. Fitilho, E grande ela ficava fitilho. num porta-bíblia. Então era um triângulo Eita, assim, todo é quase ornado, um que aí box, né? encaixava a Bíblia aberta. A Bíblia ficava aberta, todo dia ela ia lá, Caraca, lia, virava uma página, lia no dia seguinte. Você precisa de caraca. um porta-bíblia para ler o ônibus, né? Você chega É assim, aquele vira. suporte, né? É. Aquele suporte um pouco mais inclinado, né? Mas é isso, né? Quase uma hora que a gente tá enrolando para dar uma hora aqui pra gente. Não, pelo amor de Deus, velho, falta tempo pra caramba. É, Começar aqui a falar de formatos imaginários. Eu queria. é. E a Marvel tem clássico sim. A gente tem que fazer um programa de que Marvel tem clássico sim, rapaz. A gente já fez e tá no ar, inclusive. Eita. Não tem Marvel, por isso que não tem programa, pô. Qual é? Aí você tá apelando, hein, bro? Não, mas fica bom. Fica em paz aí, tamo junto, é nóis. Vamos encerrar algo aqui. Vamos, valeu. Valeu! Valeu.